Olá, Vulgar, seja muito bem-vindo ao ano de 2026. Feliz 2026. Nós estamos iniciando o ano aqui no nosso canal Reforma Clássica. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar o planejamento para o ano de 2026, tá bom? Explicar algumas coisas, conversar de uma maneira mais tranquila aqui com você e explicar o nosso planejamento para o ano de 2026, que será um ano empolgante, empolgantíssimo, né? Como dizem aí os sulistas, empolgante, né? Então vamos lá, vamos falar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o canal. Talvez você tenha caído de paraquedas aqui no nosso Reforma Clássica e talvez você ainda não entenda, né, ou não sabe como é que funciona aqui o nosso projeto. Meu nome é Otton e o objetivo aqui do canal é ter uma lista de livros, né? Então esse é o objetivo do canal, ter uma lista de livros, né? Nós temos uma infinidade de professores que indicam listas de livros de leitura, mas só que aqui a gente tem um objetivo. O objetivo é sair da vulgaridade. E o que eu digo com vulgaridade, né? Eu chamo você de vulgar, eu sou vulgar, né? E o objetivo é sair da vulgaridade, que é basicamente a gente sair da ignorância. Da ignorância em relação a quê? Da ignorância em relação à tradição cultural ocidental. Eu sou brasileiro, eu sou nordestino, eu sou maranhense, eu sou ludovicense e eu nasci no mundo ocidental. Então o que me interessa é a tradição cultural ocidental. Só que eu sou ignorante em relação a essa cultura ocidental. Nem adianta falar que, não, tu nasceu, né, tu faz parte da cultura, etc. Beleza. Mas eu talvez conheça a minha cultura local e talvez menos ainda eu conheça a cultura do meu país. E isso me dá uma certa ignorância em relação a uma universalização da própria cultura, né? O que me traz uma limitação de ação na vida. E esse é o objetivo. Então, quando eu saio, né, dessa vulgaridade, eu acesso uma cultura que é universal, uma cultura que tem orientado toda a história do mundo ocidental. E esse é o objetivo do canal, né? O objetivo do canal é fazer com que nós tenhamos acesso. Primeiramente sou eu, mas eu compartilho aqui um pouquinho dessa experiência para poder eu também fixar mais aquilo que eu estou lendo. E a ideia, o objetivo é acessar a essas ideias que sustentaram o mundo ocidental. Basicamente é isso, né? Se tu for defensor do mundo ocidental, você vai curtir a ideia. Se você, sei lá, for revoltado com o mundo ocidental, você não vai gostar dessas ideias. Maravilha, né? Não tem problema algum. Então, a ideia aqui é sair dessa vulgaridade e alcançar uma aristocracia espiritual. E esse espírito aqui não é no sentido religioso da coisa, mas no sentido de personalidade, né, para poder fazer com que a gente efetivamente acesse ideias que são universais. Então, quanto mais a gente sai da nossa localidade, mais a gente consegue, quanto mais a gente consegue acessar a universalidade, mais a gente consegue se orientar na vida. Este é o objetivo do canal, esse é o objetivo do Reforma Clássica. E qual lista, portanto, eu estou seguindo para alcançar esse objetivo? Isso é muito importante, porque, como eu disse ainda agora, nós temos várias listas distribuídas pela internet. Só que eu resolvi seguir uma lista especificamente, que é uma lista de livros que inclusive foram publicados em forma de enciclopédia. Então nós temos basicamente duas edições dessa enciclopédia, uma tem 54 volumes, a outra tem 60 volumes. E dentro desses volumes nós temos várias obras. E essa coleção é chamada The Great Books of the Western World e foi publicada pela editora
britânica. Então talvez você já tenha ouvido falar da britânica. Eu, quando era guri, tinha em casa uma enciclopédia para poder pesquisar. Era um antigo Google, né, dos millennials e das gerações anteriores, né? E eu fazia meus trabalhos da escola pesquisando ali na enciclopédia. Só que não é uma enciclopédia de pesquisa, é uma enciclopédia que compila as maiores obras, as obras que contêm as principais ideias da tradição intelectual do mundo ocidental. Então aqui no canal a gente está seguindo, nós seguimos essa enciclopédia, essa lista. São 60 volumes e nós estamos atualmente no volume de número 4. E basicamente é o segundo volume de livros, porque os dois primeiros são a apresentação da enciclopédia, enfim, índices gigantescos e tal, não sei o que, parará. E começa no volume 3 com Homero, que nós já lemos, Ilíada e Odisseia. Volume 4 é todo o teatro grego, que é o volume que nós estamos lendo. E eu estou lendo em um ritmo de uma peça, um teatro grego por semana. Tanto que eu estou compartilhando aqui. Eu falhei poucas vezes, mas eu estou compartilhando aqui. Eita. Perdão. Basicamente um vídeo por semana. Eu acredito que mais ou menos junho de 2025 até o final de 2025. Foi basicamente um teatro por semana. Então, né, dito isto, vamos ao nosso planejamento para 2026, porque nós vamos encerrar o teatro grego, nós vamos passar para os historiadores, os primeiros historiadores, e nós vamos começar Platão. Então eu estou empolgado, porque a gente vai começar Platão. Então vamos lá. Nós ainda temos algumas peças de Eurípides. Eurípides tem 19 peças disponíveis, nós estamos lendo. Imagina só que ainda faltam algumas. Deixa eu confirmar aqui. Agora que nós lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós ainda temos aí basicamente 4 meses, 3 meses para encarar Eurípides. Segundo a nossa programação, nós vamos de janeiro até abril, até dia 7 de abril, a semana do dia 7 de abril, nós ainda estaremos trabalhando Eurípides. Bom, então até abril, se prepare aí, porque nós vamos falar ainda muito sobre esse teatrólogo grego chamado Eurípides. Então, de janeiro até abril, Eurípides. Nós temos da semana do dia 14 de abril até junho, até a semana do dia 23 de junho, nós temos a comédia grega com Aristófanes. Então nós vamos trabalhar as sátiras, as comédias gregas, e nós temos muitas peças de Aristófanes também. Nós vamos passar aí basicamente dois meses e meio conversando sobre Aristófanes aqui no canal. Então o primeiro semestre de 2026 ainda terá o foco nas peças gregas. Nós encerraremos os dramas, as tragédias, e nós iniciaremos as comédias e finalizaremos as comédias. Com isso, nós encerramos o volume 3 da nossa enciclopédia. E aí, na última semana de junho, na semana do dia 30 de junho, nós vamos iniciar o volume 4 da nossa enciclopédia. Perdão, o volume 5. Né? A gente vai encerrar o volume 4, o volume 3 é Heródoto, né? Nós vamos encerrar o volume 4, que são os teatros e comédias gregas. E aí nós vamos iniciar o volume 5, que
contém Heródoto e Tucídides, dois historiadores gregos. Então nós temos o Heródoto, conhecido como o pai da historiografia, né, o pai da disciplina da história, e nós temos Tucídides ali com uma escrita mais poética da história e tudo mais, também é uma experiência muito boa. E nós vamos, portanto, na minha programação aqui, a gente vai passar junho, julho e acredito que até agosto a gente vai trabalhar o Heródoto e o Tucídides. Os textos de Heródoto são extensos, as histórias dele são extensas, eu tenho aqui a coleção, né? E aí cada livro das histórias de Heródoto tem ali 200, 300 páginas, né? Então uma obra completa do Heródoto tem ali cerca de umas 900 páginas. Então é muita página, eu não vou conseguir trabalhar essa obra completa em uma semana, né? Então eu vou dividir por livros, então nós vamos passar aí 9 semanas, vou tentar encurtar um pouquinho, mas nós vamos passar basicamente aí 9 semanas trabalhando Heródoto e uma semana trabalhando Tucídides, mas eu vou tentar encurtar isso, eu vou tentar condensar isso, tá bom? Vai depender muito ali da minha rotina e do meu ritmo de leitura. Mas a ideia é que em agosto a gente comece Platão. Então essa é a programação. Primeiro semestre nós finalizamos o teatro grego, a gente acessa as histórias para que em agosto nós possamos iniciar Platão. E aí o céu é o limite. E aí o céu é o limite. Porque Platão é maravilhoso, Platão é gostoso, né? E aí nós acessaremos, nós iniciaremos o volume 6. E aqui a gente não tem todos os diálogos de Platão na enciclopédia, mas tem ali alguns diálogos que são seminais para a sua grande obra. E aí é muito importante porque Platão, sem dúvida nenhuma, é um dos alicerces para as ideias da tradição intelectual ocidental. Platão é um dos fundamentos para as ideias que guiam as nossas vidas. Você pode ter noção de filosofia ou você pode ser ignorante em relação à filosofia. As ideias platônicas, sem dúvida nenhuma, orientam a nossa vida. Seja no sentido de a gente corroborar com essas ideias, seja no sentido da gente contrapor essas ideias. Então nós teremos muitos diálogos platônicos, nós trabalharemos muitos diálogos platônicos, né? A gente vai trabalhar Protágoras, a gente vai trabalhar Cármides, que é sobre moderação, a gente vai falar sobre amizade, que é o Ulisses, a gente vai falar sobre coragem, que está lá no Lases, ou está no Laques, perdão. A gente vai falar sobre se a virtude deve ser ensinada, que está lá em Protágoras. A gente vai falar sobre se as palavras têm um significado natural ou é puramente convenção. Isso está lá no diálogo do Crátilo, perdão. A gente tem um diálogo sobre a natureza do amor, da alma, que está lá em Fedro. É um diálogo complexo demais, que a gente vai escalar também, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre arte, né? Como Platão enxerga a arte, isso está lá no diálogo de Ion. A gente vai falar sobre o famoso banquete, né? A gente vai discutir a natureza do amor, a natureza de Eros, e a gente vai culminar aqui na famosa escada do amor de Sócrates, que leva desde a atração física até a contemplação do belo em si. Enfim, nós vamos falar sobre a República de Platão, nós vamos falar sobre a retórica lá em Gorgias, nós vamos falar sobre a famosa apologia de Sócrates. Então tem muita coisa, nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, então tem muita coisa que nós iremos trabalhar.
nós temos aí basicamente 25 textos platônicos. Então, em tese, seriam 25 semanas para a gente trabalhar isso. Mas acredito que a gente vai demorar mais em alguns textos. Por exemplo, a República, nós vamos levar mais tempo para ler, para compartilhar aqui. Então, será, sem dúvida nenhuma, um período em que a gente vai explorar bastante toda a obra de Platão. Então, a ideia é começar Platão no segundo semestre, em agosto já, na semana do dia 4 de agosto, nós iniciaremos por Cármides, que é o primeiro diálogo que nós iremos ler. E a gente vai, portanto, avançando aí. E eu queria encerrar o ano com a Apologia de Sócrates. Eu não sei se será possível, mas eu queria encerrar o ano com a Apologia de Sócrates. Vamos ver se a gente avança até esse final. Então nós temos aí em tese basicamente uns 40 livros para a gente encarar, 40 textos para a gente encarar durante esse ano. Eu estou colocando aqui a partir de uma perspectiva otimista, porque tem textos aqui que vão necessariamente dar muito mais trabalho, a gente vai precisar ler com um ritmo mais devagar. Mas o que importa mesmo é o aprendizado que a gente está tendo, porque esse projeto aqui, como eu já falei em outros vídeos, é um projeto de 10 anos, no mínimo de 10 anos. E agora que nós começamos, a gente está no 6º mês, agora que a gente vai para o 2º semestre do nosso projeto. Então, é um projeto de 10 anos, no mínimo, né? Isso a gente lendo com tranquilidade, sem aperreio, sem agulmeio. Então, eu não tenho pressa de concluir essa lista, né? Se você for me acompanhar, se ainda tiver YouTube daqui a 10 anos, então será maravilhoso, porque a gente vai ter aqui toda a coleção sendo trabalhada e sendo apresentada. Então, isso é muito importante, a gente conseguir concluir toda essa jornada. Então, vamos de ano a ano, né, com perseverança, entendendo que aqui a gente não tem uma linha de chegada, né? O que importa mesmo aqui é o nosso processo de crescimento, de amadurecimento e principalmente de conhecimento em relação a essas ideias que guiam a nossa vida. E dessa forma a gente sai da nossa vulgaridade e consegue alcançar uma aristocracia espiritual. Então é isso, espero que você me acompanhe durante o ano de 2026, semanalmente estaremos aqui. Prometo tentar não falhar. Às vezes uma semana ou outra pode passar batido, mas a ideia é que semanalmente a gente se encontre aqui e acesse a esses textos preciosíssimos que temos nas mãos e que muitas vezes nós deixamos de lado por textos que são mais hypados. Então, se você ainda não conhece o projeto, vai aqui na nossa playlist e veja quais são os vídeos que nós já temos conversado aqui, os textos que já temos explorado e trabalhado. E seja muito bem-vindo à Reforma Clássica, se você já está acompanhando. Vamos continuar aí por mais este ano de 2026. Beijinhos e até o primeiro vídeo do primeiro texto. Primeiro vídeo não, até o primeiro texto de 2026. Beijos.